narrar desses esportes que você narrou até hoje? Dos que eu narrei mais, automobilismo. Porque o automobilismo, a história de uma corrida, ela começa na sexta-feira. Você começa a sexta-feira, aí você vê que o Zezinho é o mais rápido na sexta-feira. Aí no sábado, ele tem um problema e vai largar em 18º. Mas você tem a certeza que na corrida o Zezinho vai aparecer. Então você fala, poxa, se você chega no domingo e pega o grid, como você pega a escalação do time de futebol, você não sabe se o Zezinho vai fazer uma boa corrida ou não. Você já começa a analisar o Zezinho, você estuda mais. A corrida, o enredo da corrida, ela começa na sexta-feira. O do futebol, no domingo, se você pegar a escalação, eu não sou assim. Eu sou um cara que eu vou fazer o jogo sábado, desde quinta-feira eu estou trabalhando em cima do meu jogo, eu estou lendo notícias do time, eu estou buscando, eu faço uma produção com relação a isso. Agora, muita gente pega a escalação no domingo e segue a bola. E no automobilismo você não tem como seguir o carro, porque às vezes tem um pega lá atrás, um pega no meio, você vê que tem uma história do automobilismo que é o tempo, você tem que ficar o tempo inteiro, está diminuindo, está aumentando, está diminuindo, está aumentando. Abre a última volta e abre com uma ótima vantagem de 5 segundos e 4 décimos. Então o automobilismo eu acho mais difícil. O automobilismo tem um outro detalhe, tem uns termos técnicos. Por exemplo, quando eu vejo uma corrida e um narrador fala assim, já vem ganhando pelo retão, eu falo, esse cara não é de automobilismo, porque a gente não fala retão na narração, não é uma palavra, a gente usa reta, a grande reta. Agora, retão é coisa de papo de bar, entendeu? Então tem alguns termos que você, por exemplo, cockpit é carro aberto, carro fechado não é cockpit. Então essas coisas são difíceis. E o público do automobilismo, ele é muito exigente. E com a internet, ele está mais chato ainda do que era. Você passou por um veículo de emissora fechada e está na TV aberta hoje. É muito diferente também a forma de narrar para um e para o outro? Ó, na minha época, que eu fiz a PSN, a gente não tinha esse BOP como é hoje na emissora fechada. Hoje, por exemplo, no dia seguinte, na emissora fechada, você já sabe se a sua audiência foi boa ou ruim. Naquela época, você ia saber depois de um mês. E olhe lá. Então, o que eu acho que complicou muito, diferenciou muito aberta e fechada, porque hoje se você pegar a base de assinantes, 40, 50 milhões de pessoas que tem hoje uma emissora fechada no Brasil. E é gente pra caramba. Então, em termos de grande público, eu acho que ficou mais ou menos a mesma coisa. Mas a pressão na aberta é maior, a pressão pela audiência, sabe? Ao mesmo tempo que é um desafio prazeroso, você terminar um jogo, como a gente terminou na última quarta-feira, o Real contra o Liverpool, e saber que a audiência foi muito boa e ficar feliz e comemorar, como você às vezes faz um jogo e a audiência é baixa e você fica triste, fica meio que se sentindo impotente até o próximo evento. Isso eu acho ruim na TV aberta, sabe? A gente trabalha muito em audiência. E audiência não significa qualidade, audiência às vezes não significa um bom trabalho. São várias circunstâncias para você ter audiência. O evento é o mais importante, claro, sempre vai ser, mas quando você está envolvido ali, você quer de alguma forma, ter algum meio, alguma forma de dar mais audiência. Então esse negócio de BOP na TV aberta, eu acho que acabou nivelando muito por baixo a TV aberta. O cabo, você preocupa menos com a audiência, mas está cada vez mais seguindo o mesmo caminho da TV aberta. Hoje eu tenho amigos no cabo e a gente conversa e eles já falam, olha, o tal jogo deu uma super audiência, esse programa dá audiência, esse programa não dá audiência. Então acho que essa é a diferença. Agora, a forma de narrar muda um pouquinho, porque quando você está na aberta, você tenta prender a atenção de quem está te vendo com outros argumentos do que no cabo. Eu acho que o cabo você faz uma coisa mais relaxada. A TV aberta você tem um compromisso maior com a audiência, porque o que manda hoje na TV aberta, infelizmente, é a audiência. Eu queria saber também, em relação à sua preparação, antes de entrar no ar, você falou que você estuda desde quinta-feira, né? Desde quinta-feira, quando você vai narrar um jogo, você já começa a se preparar. Como que é essa preparação pré-jogo? Você estuda jogadores? Você recebe alguma coisa? Não, a Band tem um material de produção para cada jogo. Mas eu, particularmente, eu tenho uma pessoa que é o meu produtor pessoal, que faz mais em cima do que eu gosto, em cima dos jogadores, dos times, estatística, número. A Band também assina um serviço do Footstats, que traz estatísticas, mas eu gosto de passar, eu tenho uns 6 itens só que eu gosto de usar nas estatísticas, senão acho que fica muito número.
mas eu procuro saber a vida do jogador, número de gol, de onde o cara veio, se o cara é mais desconhecido, quantos jogos o cara fez no campeonato. Quando é Liga dos Campeões da Europa, a gente pega uns times que não está acostumado. Eu vou no YouTube para descobrir como é que no país que ele nasceu é dito o nome dele, por exemplo. Tem o belga, o Asa, que joga no Chelsea. É Asa, porque ele é belga. Belga tem uma ligação com a França. E aqui virou Rasa. O H, porque ele tem H, virou Rasa. Não, joga na Inglaterra, H é R, é Rasa. Não, ele é Asa. Então, o goleiro é De Gea, porque ele é espanhol aqui, mas De Gea fica parecendo com diarreia. Então aqui ficou uma coisa de De Gea. E eu não, eu gosto de falar como se fala no país dele. Então isso é uma coisa que leva muito tempo e eu mesmo tenho algumas curiosidades. De repente pinta alguma coisa, fala assim, poxa, deixa eu correr atrás aqui desse número, que eu acho que esse número é legal. Tem uma historinha bacana do Iniesta, que eu descobri na internet, eu sempre gosto de falar, que ele jogava no meio de campo e o pai dele falava para ele, não, vai lá para frente fazer gol, vai para frente, sai daí quando ele era pequenininho. Ele falou, não pai, se eu for lá para frente, quem é que vai pegar essa bola do meio de campo e vai levar até a área? Eu tenho que jogar aqui para os outros fazerem gol. Então essas historinhas curiosas eu gosto sempre de ter, mas eu me produzo muito, eu leio muito. Por exemplo, se eu vou fazer um jogo, Corinthians e Bahia, eu na quinta-feira começo a ler os jornais da Bahia, começo a ler os sites da Bahia, porque ali na quinta-feira você tem uma informação. Assim, olha, o goleiro vai fazer o 100º jogo dele pelo... 100º não, que seria mas alguma coisa. O goleiro, depois de 10 jogos sem tomar gol, o goleiro tomou gol no último jogo. Poxa, isso é uma informação. E ela não vai aparecer no sábado ou domingo, ela vai aparecer na quinta, porque ela não é tão forte. Então eu gosto de fazer isso, gosto de acompanhar, mas eu coloco no papel tudo bonitinho, faço um campinho e tal. E quando acaba o jogo eu falo, caramba, eu só utilizei 30% do que eu pesquisei, mas eu acho melhor assim. O dia que eu for para um jogo só com a escalação, eu vou me sentir meio pelado na transmissão. Na rádio, provavelmente, você usaria 10% de tudo que você separou. Na rádio é mais difícil. A rádio, por exemplo, no futebol, você vai usar talvez 10%, talvez nem isso. No automobilismo, você tem um pouco de estatística. Essa é a 5ª vitória do cara, é a 6ª vitória nessa pista. E essas estatísticas são mais fáceis. Você coloca ali... Então você trabalhava nas corridas, eu fazia muito isso. Tinha também uma pessoa que me ajudava na produção e eu fazia muito isso. Mas eu acho fundamental um cara de comunicação, seja repórter, comentarista, narrador, apresentador, que ele vá para o seu evento, programa, ou jogo, corrida, o que for, que ele vá preparado, que ele vá... Porque a nossa profissão não são só aqueles 90 minutos de futebol, 2 horas de uma corrida, 4 horas de um tênis, 3 horas e meia. Não. Existe uma preparação toda, senão seria muito fácil, né? Hoje futebol. Eu acho que o automobilismo, infelizmente no Brasil, o torcedor gosta de vencedor. O torcedor não gosta de piloto ou de jogador de futebol ou de tênis. É só a gente voltar aí, a gente vai ver. A gente teve o tênis, que é um esporte para TV aberta, por exemplo, complicadíssimo, dando na Rede Manchete, que na época era a 3ª, 4ª televisão do Brasil, dando 10 pontos de Ibope no tênis, jogo de 4 horas, que é um evento de 4 horas.